Olá, amigos e amigas da Rede Previdência. Eu sou Natasha Bublitz e estarei hoje, nesta quarta-feira, 21 de julho, trazendo atualizações e notícias sobre o mundo previdenciário. Hoje eu quero trazer algumas notícias para vocês. A primeira notícia que eu vou trazer é quanto a uma ação judicial movida pelos peritos questionando a concessão do auxílio-doença via atestado. Essa ação está tramitando no STF. Também quero trazer para vocês, entre as notícias, uma decisão judicial que determina que o INSS pague o salário às gestantes afastadas. Ainda vou trazer uma notícia referente à Argentina. A Argentina ela passou a considerar o cuidado materno como trabalho, garantindo o direito à aposentadoria de 155 mil mulheres. Ainda que não esteja relacionado ao Brasil, essa é uma notícia muito importante e interessante na seara previdenciária, pois ela supre uma lacuna que nós temos hoje de acesso à previdência social para as mulheres. Seguindo, falaremos um pouquinho de um plano de previdência privada que tiveram um resgate histórico e bilionário no último ano. E, por fim, trarei um pouco uma atualização sobre como anda a instituição dos planos de previdência complementar para os estados e municípios. Lembrando que a reforma da Previdência determinou um prazo de 2 anos para que os estados e municípios instituíssem planos de previdência complementar. Então falaremos ao final de como que anda agora, em julho de 2021, essas instituições. Então, antes de começar com as notícias, eu quero agradecer a todos que estão inscritos no canal e acompanham com frequência o Rede Previdência, né, as notícias em 10 minutos. Também para aqueles que estão acompanhando e ainda não estão inscritos, se inscreva no canal para que não perca nenhuma atualização previdenciária importante. Faça sua inscrição, compartilhe, dê um like, comente as suas dúvidas aqui embaixo, na parte de perguntas que após serão respondidas. Então, vamos seguir com as notícias. A Associação de Peritos questionou a concessão do auxílio-doença do INSS via atestado. A associação ela entrou com essa ação no STF questionando um dispositivo da Lei 14.131 de 2021, que autoriza até 31 de dezembro de 2021 que o INSS conceda os benefícios de incapacidade temporária, o antigo auxílio-acidente, mediante apresentação de atestado médico e documentos complementares que comprovem a doença. A entidade defende a suspensão das perícias médicas por análise documental. E qual que é o fundamento dessa ação, né? A ação é fundamentada que o artigo 6º foi inserido por emenda parlamentar durante o processo legislativo de conversão da medida provisória em lei. Para a associação, essa matéria é completamente estranha ao teor original da medida provisória que autorizava o aumento de margem de consignado até o fim do ano em decorrência da pandemia. Assim, segundo a associação, o STF ele tem um entendimento consolidado no sentido de impossibilidade de inserção de emendas parlamentares que não apresentem pertinência temática com o teor primário da medida provisória e que ocasionem um aumento das despesas originalmente previstas pelo Poder Executivo, né? Ainda não há nenhuma previsão de análise desta ação na Corte, né? Então, vamos aguardar esse julgamento que impacta em muito o benefício de auxílio incapacidade, né, o antigo auxílio à doença, em que vem sendo concedido com base nos atestados médicos e documentos, sem a necessidade de perícia médica. Ainda trago a notícia quanto a um julgamento de uma ação judicial que determinou que o INSS pague o salário às gestantes afastadas. Durante o ano de 2021, empresas tiveram autorização para realizar a suspensão de contratos de trabalho, redução de jornada e salário.
Isso, essa flexibilização das leis trabalhistas, era uma forma de ajudar no enfrentamento do período de pandemia. Contudo, a recente Lei 14.151 de 2021 determinou que as grávidas fossem afastadas do trabalho presencial sem qualquer desconto salarial durante a pandemia do Covid-19. Uma empresa conseguiu uma sentença favorável para determinar que o INSS arque com os custos do pagamento de um salário maternidade às enfermeiras grávidas que necessitem se afastar do mercado de trabalho, né? Por quê? A decisão, ela relata que era impossível prestar serviço de enfermagem à distância, sendo necessária a contratação de outros profissionais. Então, a sentença determinou e considerou que é dever do Estado, conforme assegura a Constituição Federal, garantir o direito à vida, à maternidade, à gestante e ao nascituro. A juíza Noemi Martins de Oliveira entendeu que a lei não define sobre a responsabilidade da realização do pagamento no caso de trabalhadora gestante com atividade profissional incompatível com a modalidade de trabalho à distância. Nesse sentido, a magistrada indica que não pode a empregadora ser obrigada a arcar com os encargos na impossibilidade do exercício de profissão ocasionada pela crise emergencial de saúde pública. Essa decisão é bem interessante, pois o afastamento da gestante, como todos sabemos, né, que não pode continuar trabalhando, ela deve ser custeada pelo empregador e ela deve exercer uma atividade através de teletrabalho. Neste caso, em caso de impossibilidade, temos um julgamento determinando que esse valor, essa despesa, seja custeada pelo INSS e não pela empresa. Ainda trago para vocês uma notícia sobre a Argentina. A Administração Nacional de Seguridade Social da Argentina, que é o órgão responsável por assegurar que a população se beneficie de políticas públicas, apresentou oficialmente o Programa Integral de Reconhecimento de Tempo de Serviço por Tarefas Assistenciais, que permite a aposentadoria de 155 mil mulheres que saíram do mercado de trabalho para se dedicarem aos cuidados dos filhos. Neste programa vão ser enquadradas mulheres com 60 anos de idade ou mais, que não completaram 30 anos de atuação no mercado de trabalho necessários para se aposentar. Vai ser reconhecido os períodos de aportes por tarefas de cuidado. 1 ano de aporte por cada filho, como regra geral, 2 anos por filho em caso de adoção de criança ou adolescente menor de idade, 2 anos se tratar de um filho por deficiência, 3 anos caso tenha recebido um benefício por 12 meses. E então a gente vê um grande avanço no reconhecimento dos direitos sociais na Argentina. Hoje, aqui no Brasil, nós temos uma exclusão ao acesso à previdência para aquelas mulheres que se afastam do mercado de trabalho em razão da maternidade, deixam de contribuir o mínimo necessário e acabam não completando os requisitos para a sua aposentadoria. Então, temos um avanço muito considerado no nosso país vizinho, uma boa inspiração. Os planos de previdência privada tiveram um resgate histórico e bilionário no último ano. Entre os meses de março do ano passado e maio deste ano, houve um resgate de 110 bilhões, segundo os dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida. A quantia resgatada durante o período se refere aos fundos de previdência complementar, PGBL e VGBL. O valor representa mais de 10% das reservas desta aplicação, que totalizam 1 trilhão. Foi o maior resgate já feito num período de 14 meses. E esse resgate pode ter ocorrido devido às crises financeiras, aos impactos da pandemia dentro da situação financeira das famílias, ou até mesmo devido ao óbito dos beneficiários, gerando que o benefício seja resgatado pelos herdeiros. Mas é considerável essa utilização, esse resgate tão significativo.
Por fim, vamos falar um pouquinho aqui do regime próprio da Previdência Social. A menos de 4 meses do fim do prazo, 12 estados, 24 capitais e 2.089 municípios não colocaram em atividade uma previdência complementar para os seus servidores. Segundo o Ministério da Economia, quem não regularizar a situação até 13 de novembro de 2021 deverá perder o direito às transferências voluntárias da União. Será mesmo que haverá alguma punição? Somente 14 estados, o Distrito Federal e 2 capitais estão em dia. De acordo com os dados do Ministério da Economia atualizados até 14 de junho de 2021, o Distrito Federal e 14 estados estão com a Previdência Complementar em funcionamento. Aqui temos o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Roraima, Bahia, Alagoas, Piauí e Sergipe. Paraná e Ceará têm entidade instituída, mas não começaram a venda de planos e benefícios. Então, essas seriam as notícias dessa quarta-feira. Se gostou, compartilha, dá um like. Se ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo.